Olá, muito bom dia. Você está no canal Dotieri e iremos começar a leitura do livro A República de Platão. Livro 1, Sócrates. Fui ontem ao Pireu com Glauco, filho de Ariston, para orar a deusa, e também para me certificar de como seria a festividade, que eles promoviam pela primeira vez. A procissão dos atenienses foi bastante agradável, embora não me parecesse superior à realizada pelos trácios. Após termos orado e admirado a cerimônia, estávamos regressando à cidade, quando no caminho fomos vistos, à distância, por Polemarco, filho de Céfalo. Ele mandou seu jovem escravo correr até nós, para nos pedir que o esperássemos. O servo puxou-me pela capa por trás, dizendo: Polemarco, pede que o esperem. Virei-me e indaguei-me onde seu amo se encontrava. Está vindo atrás de mim, respondeu o jovem. Espere-no. Evidente que o esperaremos, declarou Glauco. Polimarco chegou poucos minutos depois, juntamente com Adimanto, irmão de Glauco, com Nicerato, filho de Nícias, e com outros que regressavam da procissão. Polemarco. Sócrates, parece-me que estás indo embora para a cidade. Sócrates. "Ah, tua suposição está correta. Polemarco. Está vendo quantos somos? Sócrates. Sim, estou vendo. Polemarco. Então, se não fordes mais fortes que nós, tereis de permanecer aqui. Sócrates. Existe a possibilidade de convencer-vos a permitir que partamos? Polemarco. Será que conseguireis convencer-nos se não quisermos ouvir? Glauco. De forma alguma. Polemarco. Saibais então que nós vos ouviremos. Nesse momento, Adimanto perguntou: Desconheceis que esta noite haverá uma corrida com Axortes a cavalo em honra da deusa? Sócrates. A cavalo significa que os contendores passam os Axortes uns aos outros, enquanto correm com seus cavalos? Polemarco. Sim. E haverá também uma festividade noturna, digna de ser vista. Iremos assistir à festa depois de havermos jantado. Muitos jovens estarão lá, e poderemos conversar com eles. Ficai para irdes conosco. Glauco. Não há dúvida de que teremos de ficar. Sócrates. Se julga assim, é o que faremos. Dirigir-nos à casa de Polimarco, onde encontramos seus irmãos, Lisias e Eutidemo, e também Trasimaco de Caledônia, Carmandites de Penéia e Clifonte, filho de Aristônimo. Havia também o pai de Polimarco, Céfalo, e este se afigurou bastante idoso, pois não me encontrava com ele havia bastante tempo. Estava acomodado numa cadeira com almofadas e enxergava uma coroa na cabeça, pois tinha oferecido um sacrifício no pátio da moradia. Nos sentamos todos em cadeiras junto dele. Céfalo. Tu vens raramente ao Pireu, Sócrates, para nos visitar. Devia vir mais vezes. Se eu fosse suficientemente forte para caminhar até a cidade, não precisarias vir aqui. Nós nos dirigíamos à sua casa. No entanto, és tu que tens a obrigação de vir cá, mais a miúde. Pois, para mim, cada vez mais os prazeres do corpo cedem lugar ao desejo e ao deleite da conversação. Dá então a esses jovens o proveito de tua companhia, e vem mais vezes à casa de teus muitos íntimos amigos. Sócrates. Em verdade, Céfalo, eu aprecio conversar com os mais velhos. Penso que devemos aprender com eles, pois são pessoas que nos antecedem num caminho que também iremos trilhar. Para assim conhecermos como é, áspero e árduo, o tranquilo e cômodo, com certeza ser-me-ia agradável conhecer tua opinião, porquanto já alcançaste a fase de existência que poetas denominam o limiar da velhice. Como julgas este momento de sua vida? Céfalo. Agrada-me, Sócrates. Expressar meu pensamento, cultivo o hábito de encontrar-me com pessoas da mesma idade. Muitos de nós lamentam-se, recordam os prazeres da juventude e, ao lembrar do amor, da bebida e da comida, atormentam-se como pessoas privadas de bens notáveis, que em outra época viviam bem e agora nem ao menos vivem. Vários manifestam pesar pelas ofensas oriundas dos parentes e imputam a velhice a causa de tantos sofrimentos. Contudo, em meu modo de ver, Sócrates, ele se engana a respeito da verdadeira causa de suas misérias, pois, se ela fosse realmente a velhice, também eu sentiria o mesmo.
assim como todos aqueles que chegaram a esta fase da vida, mas a verdade é que tenho encontrado velhos que se expressam de maneira muito diferente. Cada vez indagaram ao poeta Sófocles em minha presença. Qual é a tua opinião a respeito do amor, Sófocles? Ainda que te julgas capaz de amar? E ele respondeu: Falemos baixo, libertei-me do amor com o prazer de quem se liberta de um senhor colérico e truculento. Naquela época, dei-lhe razão e dou-lhe ainda hoje, porque é bem verdade que a velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a sua justeza. E como se nós libertássemos de inúmeros enfurecidos senhores, no que diz respeito aos desgostos, aos aborrecimentos domésticos, estes têm apenas uma causa, Sócrates, que não é a velhice, mas o caráter dos homens. Se eles tivessem bom caráter e espírito equilibrado, a velhice não lhes será um fardo insuportável. Para os que não são assim, tanto a velhice quanto a juventude lhes serão desgostosas. E eu, encantado com suas palavras e desejoso de continuar a ouvi-lo, provoquei-o e disse-lhe: Eu creio, Céfalo, não serem muitos os que apoiam tuas ideias, porque julgam que seu caráter, porém a tua riqueza que te ajuda a tolerar bem a velhice. Com efeito, o dinheiro traz muitas compensações. Céfalo, é verdade que não me apoiam, e tem certa razão. Apesar de não ser tanta quanto creem, existe muito de verdadeiro na resposta de Tempúcles ao indivíduo de Céfiro, que o insultou dizendo-lhe que era famoso por causa de sua pátria e não por causa de seus próprios méritos. Eu não teria me transformado num homem célebre se não tivesse nascido em Céfiro, tampouco tu, se fosses ateniense. Do mesmo modo, aqueles que, não sendo ricos, se lamentam da velhice, poder-se-ia dizer que, se é verdade que um homem bom não pode ser totalmente feliz na velhice, também riqueza alguma poderá proporcionar a paz de um homem mau. Sócrates, diz-me, Céfalo, tu obstiveste por herança teus bens ou os conquistaste? Céfalo, quando é que conquistei, Sócrates? Como comerciante, fiquei entre meu avô e meu pai. Meu avô, de quem possuo o mesmo nome, recebeu por herança uma fortuna quase igual à que tenho agora, e a aumentou, enquanto meu pai, Lisânias, tornou-a menor do que é hoje. Eu ficarei satisfeito se não deixar diminuída a esses jovens, e sim, um pouco superior. Sócrates, perguntei-te isto porque pareceu-me que não estimas a riqueza em excesso, ao contrário daqueles que adquirem com o seu próprio trabalho, os quais a prezam muito mais, da mesma maneira que os poetas adoram seus versos e os pais aos filhos. Um comerciante preza sua riqueza por ser obra sua, e também por causa de sua utilidade igual a todos os outros homens. Este é o motivo por que é difícil a convivência com eles, pois se interessam apenas pelo dinheiro. Céfalo, tens razão. Sócrates, diz-me mais uma coisa. Qual foi o proveito que recebestes pelo fato de possuíres tão grande fortuna? Céfalo, se eu o dissesse, não conseguiria convencer muitas pessoas. Como tu sabes, Sócrates, quando alguém chega à idade em que toma consciência de que logo morrerá, surgem-lhe o temor e a preocupação a respeito de assuntos nos quais antes não pensava. E, efetivamente, tudo o que se conta a respeito do Hades, onde serão expiados os atos maus praticados em vida, todas essas fábulas das quais até então ele fazia troça, agora aterrorizam sua alma, por temer que correspondam à verdade. E este alguém, devido à debilidade da velhice, ou porque divisa agora com maior clareza as coisas do além, toma-se repleto de desconfianças e receios. Inicia a fazer cálculos e a analisar se cometeu alguma injustiça com alguma pessoa. E aquele que encontrar em sua vida pregressa muitas maldades. Intimida-se, seja acordando numerosas vezes durante a noite, da mesma forma que as crianças, ou seja, esperando alguma desgraça. Ao contrário, aquele que sabe não haver cometido injustiças, sempre alimenta uma doce esperança. Benévola ama da velhice, como declara Pindaro. São encantadoras as palavras desse poeta, ó Sócrates.
a respeito de quem tiver levado uma existência justa e pura. Poema. A doce esperança que lhe acalenta o coração acompanha. Qual amada velhice, a esperança que governa mais que tudo, os espíritos vacilantes dos mortais. Palavras maravilhosas, devido a isso, tenho as riquezas em grande apreço. Não para todos, mas somente para aqueles homens moderados e cautelosos, jamais enganar alguém ou mentir, ainda que inadvertidamente, nem ser devedor, que se sacrifícios aos deuses, quer de dinheiro a uma pessoa, e depois falecer sem nada recear. Para isso, a riqueza é de grande serventia. Existem várias outras vantagens, porém, mais do que tudo, a Sócrates, é por causa desta finalidade que eu considero a riqueza utilíssima para o homem judicioso. Sócrates. As tuas palavras são maravilhosas, ó Céfalo, mas essa virtude de justiça resume-se em proferir a verdade e restituir o que se tornou de alguém, ou podemos dizer que às vezes é correto e outras vezes incorreto fazer tais coisas. Vê este exemplo. Se alguém em perfeito juízo entregasse armas a um amigo e depois, havendo-se tomado insano, as exigisse de volta, todos julgariam que o amigo não lhe as deveria restituir. Nem mesmo concordariam em dizer toda a verdade a um homem enlouquecido. Céfalo, estou de acordo. Sócrates, como os veis, a justiça não significa ser sincero e devolver o que se tomou. Polimarco. Eu digo que sim, Sócrates. Pelo menos se acreditarmos em Simonides. Céfalo. Deixo-vos com esse assunto, visto que preciso ir terminar o sacrifício. Polimarco. Quer dizer que eu não sou o teu herdeiro? Céfalo sorri. Não há dúvida que sim. E afastou-se para o seu sacrifício. Sócrates. Explica-nos, já que és o herdeiro da discussão, que foi que disse Simonides de tão correto a respeito da justiça. Polimarco. Que é justo devolver aquilo que devemos. Julgo ser esta a asserção correta. Termina aqui o primeiro corte do livro A República de Platão. Vejo vocês no próximo vídeo.